Vamos passar agora para uma reflexão acerca da palavra com os pastores Maurício e Jordilton. Não, eu não queria falar nada, né? Porque depois disso aqui, pastor Maurício, a alma está pesando nada agora, né? Sem dúvida. Porque a sensação que a gente tem, às vezes, com as lutas que a vida impõe, os problemas, enfim, vivemos um momento difícil, né? Com confinamento, com isolamento. E aí você vem para uma reunião como essa, e eu convido você que está participando conosco, nos alegrando com a sua presença, aí do outro lado, puxa a sua cadeira, nós estamos aqui em volta de uma mesa, né, pastor Maurício? Puxa a sua cadeira, sente conosco, está na sua casa, está no seu quarto, está no sofá, está no carro, onde você estiver, sente conosco e participe desse momento de, eu chamaria assim, de leveza espiritual, pastor Maurício. Tirou uma tonelada de todo mundo, sobre todo mundo. Não é isso que você está sentindo? Pastor Maurício, quando os irmãos cantavam aqui, esse hino, eu estava lembrando da experiência de Saulo, porque Saulo vinha pelo caminho de Damasco, e eu sei que muitos conhecem essa passagem bíblica, e ele vinha perseguindo os crentes, e num dado momento uma luz brilhou no caminho dele e ele caiu. Perfeito. E a impressão que você tem é que ele caiu, então caiu, se esborrachou todo. Não. Aquela queda não foi uma queda para a morte, ele caiu para a vida. Porque ele caiu na graça, ele caiu nos braços de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos caindo. Você que está do outro lado aí, eu convido você a cair também. Porque você vai cair para cima. Cair para cima é cair nos braços do Senhor, cair na graça. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, como foi cantado, o amor dele vai te amparar. Aleluia. O amor dele é tudo. É o único dogma do Evangelho, né, pastor Maurício? É a única doutrina do Evangelho, é o amor. Então, é sobre isso que nós queremos compartilhar com você, queremos falar um pouquinho aqui hoje também. Até em sequência aquilo que nós falamos na última live. Né, nós tivemos uma live, se você não viu, o link dessa live vai estar aqui debaixo nesse vídeo. Quando acabar esse encontro aqui, essa conversa nossa, clica lá no link da live e assista aquilo que aconteceu no último dia, foi uma terça-feira, não lembro mais. Isso. Já tem algum tempo, né? Mas você vai ter o link aqui, clica lá e assista. Lá nós comentamos um pouquinho, pastor Maurício, conversamos um pouco, os irmãos cantaram de forma maravilhosa, aliviaram a nossa alma, né? Porque o louvor alegra a alma, essa adoração alegra a alma. E nós conversamos um pouquinho naquele dia sobre a parábola do bom samaritano. Foi. E nessa parábola nós mostramos àqueles que nos ouviram que Jesus criou um cenário para falar sobre vida eterna e para falar sobre aqueles que vão para o céu, debaixo de uma pergunta que foi feita por um doutor da lei. E ele, portanto, ele criou um cenário fora do templo e trouxe o cenário para a realidade da vida, ele trouxe para a estrada, quando ele contou sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Esse de fato caiu nas mãos dos salteadores, né? E foi espancado, roubado, deixado meio morto, abandonado ali. E aí Jesus então pega os elementos de dentro do templo, sacerdote, levita, vinho, azeite, eram todos os elementos que compunham toda a liturgia de culto daquela época, todos os ritos de culto judaico, e ele põe tudo lá de fora, de tal forma que agora o levita e o sacerdote não estavam nem ministrando nem cantando no templo, eles estavam passando por essa estrada, e também um samaritano ia passando pela estrada, e viram esse homem caído, o sacerdote e levita, e passaram de largo. Ao passo em que o samaritano passou e viu e se compadeceu dele, teve misericórdia dele, se inclinou para ele, investiu o azeite e o vinho que ele tinha nele, investiu o dinheiro no acolhimento dele, na recuperação dele, colocou sobre a sua montaria, levou, assumiu, acolheu, de forma que aquele homem foi recuperado. Então nós mostramos com isso que ali Jesus estava mostrando como que o evangelho dele, que é o evangelho do reino, como ele é vivido na prática. Não é dentro de um templo, não é confinado a paredes, a uma estrutura física, a um sistema dogmático, doutrinário, seja o que for. Mas o evangelho de fato é vivido lá de fora, na vida, na estrada da vida em que você vive o evangelho. E Jesus estava vinculando, portanto, essa parábola à eternidade, à vida eterna. E disse ao doutor da lei: você quer ter vida eterna? Vai lá e faz o mesmo. Então, vida eterna é você amar o seu próximo, porque essa era a questão ali. Quem é o meu próximo que eu devo amar? É aquele que está no seu caminho, é aquele que está na sua estrada. Você não precisa necessariamente, pastor Maurício, sair por aí procurando pessoas para recuperar. Se você puder fazer isso, ótimo. Mas na sua estrada, na sua vida, no seu dia a dia,
quando o necessitado se apresenta, quando o homem caído se apresenta diante de você, a circunstância, é aí que você estende a mão, é aí que você socorre, e é nisso que está a realidade da adoração a Deus. Servir a Deus é quando, portanto, você serve ao seu próximo, porque a Deus ninguém pode ver, ninguém jamais viu, diz a Bíblia, mas Deus agora, ele pode ser adorado quando você serve ao seu próximo, e Jesus falou sobre isso, e essa é a tônica do Evangelho do Reino, porque Jesus veio para salvar, e salvou, disse na cruz, está consumado, e é ali que ele salva o homem. Mas e agora, como você vive? Agora é do lado de fora, agora é na estrada da vida, né, pastor Maurício, onde você demonstra esse Evangelho que está dentro de você, e portanto agora você socorre, você ajuda, você ama, não como um pré-requisito para ir para o céu, mas como alguém que já tem o céu, que já tem salvação, e isso portanto acontece naturalmente, organicamente, em decorrência desse Evangelho que se instalou dentro de você e que vai crescendo, e as dimensões são transcendentais, né, pastor Maurício? Sem dúvida. Bom, pastor Jordilton, eu não posso deixar de agradecer a todos que estão participando dessa reunião conosco. Isso, dado as inúmeras manifestações, Jordilton, que tivemos desde a nossa última live, onde os irmãos, de uma forma geral, os amigos dos mais diversos lugares se manifestaram, contando as suas experiências, a forma como Deus entrou nos lares, como Deus alcançou as famílias, a forma como Deus se fez propício às pessoas, e nós só temos a agradecer a presença de todos estes amigos que estão sentados aqui conosco, nessa roda de amigos para falar do reino. Bom, pastor Jordilton, a respeito dessa reflexão que você iniciou no nosso último encontro, a percepção que temos é que a religião judaica, pelos anos de clausura, pelos anos em que eles interpretaram o reino de Deus simplesmente dentro do templo, ela não permitiu esta compreensão, não permitiu que sacerdote e levita, naquele momento, pudessem interpretar o que deveria ser feito a alguém que não estava lá dentro do templo, a alguém que não estava se sujeitando às ideias construídas, àquilo que a religião judaica acreditava. E, portanto, aquele homem que estava lá, Jordilton, na estrada, ele não pôde ser socorrido. E pastor Maurício, me permita, eles simplesmente confinaram Deus dentro do templo, e agora era Deus que servia a eles. Sem dúvida. Deus se tornou propriedade deles. E aí, quando a gente faz esta reflexão a respeito do que de fato é o reino de Deus, não há como construirmos uma compreensão, pastor Jordilton, a respeito do que de fato é o reino de Deus e como ele se manifesta na vida, na existência, a não ser olhando para o Senhor Jesus. E em função disso, eu me lembrei, enquanto você falava, eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, e eu gostaria de convidar os irmãos que puderem, os amigos, eu vou ler, mas de qualquer forma, este texto ele vai aparecer aqui em algum lugar da sua tela. E o texto que eu gostaria de propor para uma reflexão, dando continuidade ao que já foi falado, ele está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama percorria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Pastor Jordilton, este texto, ele comunica conosco, nos fazendo entender que a mensagem de Jesus era fundamentalmente a mensagem que trazia para as pessoas, de uma forma geral, a compreensão do que de fato era o reino.
O evangelho que agora estava sendo pregado, a boa nova que estava sendo anunciada, era a boa nova do reino. Em função disso, nós nos sentimos à vontade em dizer que em nenhum outro momento, pastor Jordilton, o evangelho do reino, o evangelho que conduz o homem ao reino, ele jamais, em nenhuma outra ocasião, ele se aproximou e se revelou ao homem, como de fato aconteceu em Cristo. E é exatamente por isso que quando queremos criar uma compreensão do que de fato é o evangelho do reino, não há como fazer isso a não ser olhando para Cristo, a não ser voltando os nossos olhos para o que Ele fez, para o que Ele ensinou. Então veja uma coisa, pastor Jordilton, neste texto que lemos, Jesus começou a pregar o evangelho do reino, e Ele fazia isto percorrendo toda a Galileia, e curando pessoas, e fazendo inclusive com que pessoas de outros lugares pudessem se aproximar dele. Logo, à medida que nós voltamos os nossos olhos para compreender o evangelho, uma das coisas dentre tantas que ficam claras, pastor Jordilton, é que o evangelho de Cristo, em tendo-se manifestado em Cristo, ele nos faz compreender que o evangelho, ele elimina todo qualquer tipo de divisão, ele destrói as barreiras, ele elimina qualquer tipo de valor que seja dado ao homem, a não ser aquele que vem a partir do reino. Então, naquela ocasião, pessoas da Síria, de outros lugares, elas eram trazidas para ouvir o que Jesus estava pregando. Elas eram trazidas de todos os lugares para terem a compreensão do que de fato era o evangelho do reino. E eu acredito, Jordilton, pastor Jordilton, que seja em função disso, que da mesma forma como naqueles dias, aqueles que guardavam o templo e que se limitavam ao templo, não conseguiram interpretar isso. E me parece que nos dias de hoje esta história se repete, quando na maioria das vezes nós somos acostumados ou levados a compreender que o evangelho do reino, ele só se decifra se for voltando os olhos para espiritualizar as coisas. E na verdade, quando isso acontece, nós deixamos de compreender o que de fato é a vida do homem, o que de fato o homem está passando. Todas estas pessoas que foram levadas para se encontrar com Jesus, eram pessoas que de fato na vida, Jordilton, elas eram marginalizadas. Eram pessoas que simplesmente não se encontravam na existência. Eram leprosos, pessoas enfermas, pessoas afastadas do convívio. Pessoas que, quem sabe, não podiam mais conviver com a família. Mas foram estas que foram aproximadas ao reino. Então imaginem que o que de fato Jesus quis ensinar naquele dia, o que de fato ele quis ensinar é que o evangelho do reino, ele precisa de fato chegar a todas estas pessoas. É verdade, pastor Maurício, a percepção que a gente tem é de que a religião criou fronteiras, né? Limites, e é naquele limite que Deus opera, é naquele limite que Deus atua, e Jesus já começa o ministério dele anunciando o evangelho do reino, quebrando esse paradigma. Perfeito. Porque ele vai à Síria, ele vai em todos os lugares. Jesus não se deixa limitar-se, né, por fronteiras religiosas, ele não estava nem aí para isso. Perfeito. Porque o interesse dele era o homem, e Jesus enxerga o homem diferente da religião, porque a religião enxerga o homem, como você disse, pastor Maurício, no aspecto espiritual. O interesse dela, primeiramente, é um interesse espiritual, por assim dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? É que ela cuida do espiritual. Então, Jesus veio para salvar a sua alma. Jesus veio para te levar para o céu. O interesse dela é para aí. Por quê? Porque as necessidades humanas que essa pessoa tem não são de interesse da religião.
não são de interesse do cristianismo, eu digo isso de uma forma geral. Não são do interesse porque são muitas mazelas. Você imagina, você está numa igreja, por exemplo, e alguém diz assim, bom, eu vou orar por você, Deus vai te dar uma bênção espiritual. Ou você pede uma oração, qualquer um dos irmãos que está aqui, você que está nos ouvindo, já deve ter passado por isso em algum momento. Você pede uma oração, por exemplo, você foi numa igreja, qualquer que seja ela, não, vamos orar. Qual o seu problema? Não, vamos orar por você. Não querem ouvir o seu problema, porque é possível que o seu problema seja além do tal, entre aspas, espiritual. É possível que o seu problema seja uma conta que está atrasada, você precisa pagar. É possível que o seu problema seja um problema com o seu esposo, com o seu filho. Então, a religião ou o cristianismo não se interessa nisso, porque isso dá trabalho. Então ela enxerga o homem dicotomizado, é o espiritual para um lado ela cuida, o material é o problema dele, ele se vira para lá. E Jesus não, Jesus olha para você que está nos vendo aqui hoje como um ser integral. Você é alma, você é espírito, mas você é ser humano. Você é pessoa humana, você tem necessidades humanas, você tem problemas, você tem traumas, você tem dores que precisam ser curadas. E é por isso que ele estava ali no Evangelho do Reino, anunciando o Evangelho do Reino, nessa perspectiva até escatológica, do céu, por exemplo, mas ele também está no meio do povo, curando enfermidades, ele está multiplicando os pães, ele está curando o leproso, e daí por diante. Por quê? Porque ele enxerga o homem como um ser integral, ele cuida do homem como um todo, e isso a religião não tem interesse. Porque isso, além de dar trabalho, tem que ter investimento. Sem dúvida, sem dúvida. E pastor Jordilton, isto se manifestou de uma forma tão aguda e tão perceptível, que a exemplo deste texto, irmãos, que nós começamos a ler, e que possivelmente todo mundo conhece, porque a gente vai acabar falando aqui das bem-aventuranças, ou o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças. Nós vamos observar que todas as coisas que Jesus pregou e ensinou ali a respeito do reino, a plateia ou o público que estava ali, nada mais era do que pessoas atormentadas, pessoas enfermas, pessoas que vinham de longe, pessoas marginalizadas. Sequelados, né? Sequelados. E imaginem que o texto bíblico, ele nos faz compreender algo que é extraordinário, pois o texto bíblico diz que Jesus, em Mateus 5, Jesus se assentou no meio deles. Maravilha. Então projeta a sua mente para isso que o texto está comunicando conosco, e tente imaginar este cenário. Naquela ocasião, não haviam cadeiras luxuosas, não haviam veículos de luxo, ou coisa do tipo. Jesus estava sentado no chão, era o mais provável, ou quem sabe num tronco de árvore, era o mais provável. Mas a verdade é que ele estava no meio daquele povo, Jordilton, no meio daquelas pessoas sequeladas, marginalizadas. Ele estava ali pregando para elas. E depois de tudo que ele pregou naquele monte, e nós não vamos falar isso aqui hoje, porque demandaria muito tempo, mas a gente pode até numa outra oportunidade começar a falar sobre isso, o que vale muito a pena, porque afinal de contas, Jesus encerra esta mensagem dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem sábio. As palavras das quais ele estava falando, era essa mensagem, que começa em Mateus 5. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos e amigos para um detalhe que vem colaborar com esta compreensão. Quando ele encerra, pastor Jordilton e amigos e irmãos, quando ele encerra esta mensagem e ele desce do monte, a primeira pessoa, Jordilton, que vem ao encontro dele, está em Mateus 8, era um leproso. O leproso, na maioria das vezes, nós somos condicionados a espiritualizar isto. Não, o leproso é o pecado. Não é verdade? Exato. O pecado afasta o homem de Deus. É mais fácil fazer isso. É mais fácil espiritualizar. Mas imaginem que o leproso era o sequelado, Jordilton. Era o sem família. Porque ele não podia conviver com mais ninguém. Ele simplesmente era excluído do convívio. Imaginem a mente daquele homem. Imaginem as sequelas. Imaginem os traumas, os medos. A família. A família. Pois Jesus desce do monte. E aquele homem foi atraído pelo reino. O reino atrai os necessitados.
Maravilha. E o que eu quero dizer com isso é que absolutamente todos que estão nos ouvindo aqui neste encontro de amigos estão se sentindo atraídos para o reino. E curiosamente, Jesus vai ao encontro daquele homem e toca nele. Os irmãos podem ler lá. Jesus tocou nele e disse: eu quero que você seja curado. Jesus tocou nele e ele fez isto simplesmente ignorando tudo que estava previsto na lei, Jordilto. Tudo que estava previsto na lei. Porque agora em Cristo, o homem é mais importante do que qualquer outra coisa. É verdade. Por isso ele ignora todos os conceitos para cravar ali a bandeira do Evangelho do reino, que salva, que liberta, que atrai o pecador, que vai ao encontro do necessitado. Pastor Maurício, essa passagem acho que é Mateus 8, né? Mateus 8. Mateus 8. O leproso, ele vai ao encontro de Jesus e ele faz essa súplica, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Perfeito. E Jesus diz: não, eu quero te tornar limpo, eu quero te tocar. Só que os outros queriam o quê? Os outros queriam apedrejar, porque ele era um leproso. Um leproso no convívio social, não podia naquela época. Então a tendência de todos os legalistas, que viviam conforme os ritos da lei, a tendência de todos e o desejo de todos ali era apedrejar, porque ele era um leproso, não podia mais conviver. E é por esse homem discriminado, ameaçado de pedradas, ou quem sabe já tivesse tomado algumas pedradas, é por esse homem que Jesus se interessa. É por esse ser humano, não é pela alma dele só, observe, é pela alma também, mas é pelo ser humano discriminado, apedrejado, abandonado. E Jesus se interessa por ele se interessa por você hoje. Pastor Maurício, eu tenho certeza que nós estamos falando hoje, talvez não para alguém que tenha uma lepra. Pessoas doentes, provavelmente, Jesus pode curar suas enfermidades também. Mas nesse sentido da discriminação, de desprezar o ser humano, você pode ter certeza que estão nos ouvindo aqui hoje, nos acompanhando, pessoas que foram apedrejadas. Não tenho dúvida. Pessoas que estão sequeladas. Pessoas que estão marginalizadas, não podem, eles não têm direito a Jesus, não tem. Se chegar perto é pedrada nele. Mas Jesus não. Jesus não fez isso, né? Não, eu quero. Eles querem te apedrejar e eu quero te tocar. Eles querem te apedrejar e eu quero te curar. Eles querem te discriminar, mas eu quero te acolher junto comigo. Isso é o Evangelho. É simples, Maurício, simples. Muito simples. Pastor Jordilto, falar do Evangelho do Reino certamente demandaria aqui muito tempo, porque em conhecendo o Evangelho do Reino, nós somos levados a compreender uma infinidade de coisas que só são possíveis através do Evangelho do Reino. E neste encontro de amigos que nós estamos nos propondo a fazer, e são amigos, a ideia é reunir, Jordilto, amigos de todos os lugares. Amigos além fronteiras, né? Além das fronteiras. Além CNPJ. Além CNPJ. Amigos de infância, amigos de outras cidades, de outros estados. A ideia deste encontro... De outros países também, porque nós temos irmãos, amigos de outros países que estão nos assistindo também. É verdade, bem lembrado. A ideia, pastor Jordilto, neste encontro de amigos, o que eu me sinto à vontade até para dizer aqui, que vão ter outros encontros de amigos, né? Quem sabe teremos aí uma programação para encontro de amigos, porque a ideia deste encontro de amigos é proporcionarmos aqui, através de uma reunião simples de amigos, o entendimento, a compreensão do que de fato é o Evangelho do Reino. Amém. Glória a Deus. Essa é a intenção, e mostrando com isso, como a gente disse no início aqui, pastor Maurício, o quão leve isso se torna, o quão leve é o Evangelho de Jesus. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está servindo a Jesus? Nós estamos falando para muitos evangélicos hoje. Tem católicos, pessoas de todas as confissões que estão nos vendo. Mas, especialmente evangélicos que estão servindo a Jesus, faça essa pergunta para você. Tá? O jugo é suave e leve? Está leve para você? Ou você está sentindo um fardo de 80 quilos, de 1 tonelada sobre você? E o que aconteceu aqui agora nessa reunião, nessa conversa, em roda de uma mesa, como estamos aqui, o que aconteceu? Ficou mais leve? Qual é a diferença? São os pastores que estão aqui? São os irmãos que estão cantando? Não, a diferença é o Evangelho de Cristo que é leve.
é a alma que é grata, que foi alcançada por essa graça, que compreendeu isso, aí tudo fica mais leve, fácil. E aí sim é gostoso. É prazeroso servir a Jesus, estar na presença dele, estar no Evangelho. Bom, eu sugiro então cantarmos mais um hino. Pode cantar até amanhã. Vamos aumentar o som e vamos cantar mais um hino. E eu convido a todos que estão conosco a cantarem em suas casas. A letra do louvor estará disponível. Chame os amigos, os de dentro de casa, e vamos louvar a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Glória
Meus amigos e irmãos, nós estamos chegando ao findar de mais um encontro e manifestamos aqui a nossa alegria por todos vocês que estiveram conosco durante todo este encontro. A presença de vocês alegrou o nosso coração e nos faz ter a convicção de que estamos no caminho certo. O caminho que seguimos é o caminho do Evangelho do Reino. E entendemos que, por termos aqui conosco tantos amigos, nós estamos seguindo o caminho certo. Queremos anunciar o Evangelho do Reino assim como Cristo fez. E proporcionar que todos tenham acesso a este Evangelho. Por isso, eu convido você a se inscrever neste canal Entre Amigos e permanecer conosco. Se inscreva e clique no sininho, porque todas as vezes que nós subirmos aqui com um vídeo, com um encontro, você logo vai saber o que está acontecendo. Também não posso deixar de lembrar da nossa live. Assim como tivemos uma live nas últimas semanas e trouxemos um amigo para participar conosco, para cantar conosco, nós estamos preparando uma nova live, mas você vai ficar sabendo, porque você vai se inscrever aqui no nosso canal, e assim que prepararmos esta live muito especial, com a presença de um amigo muito querido, você vai ficar sabendo. E faz uma coisa, chama os amigos, porque os seus amigos são nossos amigos. Chama os seus parentes, porque os seus parentes são nossos parentes também. Que Deus abençoe você em todos os setores da sua vida. Que Deus manifeste a obra e o reino dele na sua vida, de maneira que você conheça este evangelho que falamos aqui. Este evangelho leve e prazeroso. Deus te abençoe. Fique com Deus.